Quanto custa a hora do engenheiro civil? Eu sei que se você está no início da carreira, principalmente, você já se questionou inúmeras vezes sobre qual é o valor da sua hora. Afinal de contas, mesmo que você adote um sistema de precificação de serviços por metro quadrado, ou levando em consideração os parâmetros do mercado da região onde você vive, muitas vezes você precisa saber o valor da sua hora, aliás, todas as vezes, e até o final desse vídeo você vai entender exatamente o porquê, mas principalmente em situações onde você vai fazer, por exemplo, uma consultoria ou uma vistoria técnica, como cobrar por esse tipo de serviço se não for pelo valor da sua hora profissional. Meu nome é Paula Arantes, eu sou engenheira civil e designer de interiores e há alguns anos, além do meu escritório de projetos e obras, eu me dedico a uma escola para empreendedores iniciantes no ramo da construção civil, onde eu ensino você que está entrando agora no mercado a criar e estruturar o seu escritório, trabalhar como autônomo e nunca mais depender de uma oportunidade do mercado para exercer a sua profissão. Bom, se a gente pensar na hora profissional, por que ela é tão importante, por que é fundamental saber o valor da sua hora, é muito simples. Se a gente precificar qualquer serviço por hora, a gente tem um parâmetro exato do quanto é o custo e do quanto passa a ser o lucro do serviço prestado. Isso acontece muito no mercado de produto físico. No produto físico, você tem lá o custo dessa caneta. Então, para ela ser produzida, ela tem o custo da caneta, da carga, da tampa, tem o custo da mão de obra para fazer a montagem dessa caneta, tem o custo da embalagem, tem o custo do transporte. Esse custo, ele é adicionado a ele o valor do lucro, percentual de lucro. E o produto é vendido acima do seu custo para que tenha uma margem de lucros, e essa margem de lucros é ali a margem de negociação desse produto, digamos assim. Quando a gente precifica um serviço, qualquer que seja, por metro quadrado ou com base no que os outros estão cobrando, a gente não tem o nosso custo operacional, ou seja, a gente não sabe o quanto foi de custo para a gente produzir a nossa caneta e entregar até na papelaria. Se a gente não tem essa noção desse custo, a gente não sabe exatamente qual é o nosso percentual de lucros e qual é a nossa margem de negociação. É por isso que no meu método de precificação eu faço todas as precificações de todos os serviços prestados pelo meu escritório por hora trabalhada. Então eu precifico desde projetos até subdivisão, processo de averbação, gerenciamento de obra, pelo número de horas empregadas naquele tipo de serviço. Mas como que eu cheguei ao valor, ao preço da minha hora trabalhada? Através da composição de custos do meu escritório. Como que funciona isso? Eu faço literalmente um levantamento anual da projeção de custos do meu escritório. Então, uma estimativa do quanto eu vou gastar por ano dentro do meu escritório para ele sobreviver no decorrer desse um ano. Então, eu vou incluir ali todos os custos desse escritório de aluguel, água, luz, telefone, internet. Se ele for em home office, alguns custos vão ser dispensados nesse caso, ou podem ser adicionados, você vai entender melhor tudo isso. Eu vou colocar ali as minhas despesas de CREA, eu vou colocar ali as minhas despesas do meu salário, 13º, férias. Sim, porque uma das coisas que as pessoas confundem é acreditar que tudo que sobra ao final de um serviço prestado, você pagou os custos e o que sobra é lucro e vai para o bolso. Não é assim que funciona, tá? Por que não é assim que funciona? Porque você não consegue ter controle financeiro da sua empresa para que ela continue tendo fluxo financeiro para sobreviver em momentos onde não tem o fluxo de clientes novos entrando. Então, a projeção de custos é exatamente isso. É incluir desde a caneta e o papel sulfite que o meu escritório vai utilizar no decorrer de um ano, até o meu salário, 13º, férias e tudo mais. Com esses valores, eu vou fazer uma estimativa geral desse ano e com esses valores em mãos, valor esse que você vai assustar. Se você não se assustar com esse valor, provavelmente você está precificando errado. Eu vou me assustar com esse valor primeiro e depois do susto eu vou dividir esse valor pelo número de horas trabalhadas no decorrer de um ano. Paula, como assim o número de horas trabalhadas? Eu vou estimar ali, se eu vou trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, eu vou fazer ali o meu cálculo de quantas horas eu vou trabalhar anualmente. Então, eu vou descontar férias, vou descontar feriados, finais de semana e vou colocar o período de trabalho.
encontrei o número de horas que eu pretendo trabalhar no decorrer daquele ano, aí sim eu divido o valor da composição de custos de tudo que eu estimei que eu gastaria no meu escritório pelo número de horas trabalhadas. Assim, eu encontro o custo da hora do profissional do meu escritório. Se for vários profissionais, ele só vai dividir por vários profissionais para encontrar o valor da hora de cada um. Mas essa é a forma de encontrar esse custo. Encontrando esse custo, eu já multiplico pelo número de horas que eu estou vendendo, por exemplo, uma consultoria para um cliente, eu vou gastar 2 horas? Não. Você vai adicionar ali as suas despesas variáveis. O que são essas despesas variáveis? Tempo de a gasolina que você vai gastar para esse deslocamento, combustível, transporte, a plotagem que você precisa fazer. Isso são despesas variáveis. Por quê? Porque não tem como você estimar o valor de plotagem que você vai gastar no decorrer de um ano. Porque cada tipo de projeto, cada tipo de serviço exige uma quantidade de plotagem. A mesma coisa a gente fala em questão de combustível. Não tem como você estimar um valor teto de combustível que você vai gastar no decorrer de um ano, porque um cliente está aqui do lado do seu escritório, o outro está a 50 quilômetros. Então, essas despesas variáveis são adicionadas de acordo com cada orçamento. Adicionei as despesas variáveis, agora eu vou adicionar impostos. A hora que você for emitir a nota fiscal, qual é a porcentagem de impostos que você gasta? E a minha margem de lucros. Então, o percentual de lucros é esse que vai entrar no finalzinho. E é exatamente esse valor que eu tenho de margem de negociação para ter mais ou menos lucros. E é por isso que muita gente se confunde e acaba metendo os pés pelas mãos por não saber precificar os seus serviços por horas. Mas tá vendo como é fácil ter um panorama geral da situação financeira da sua empresa, do seu negócio, a partir do momento que você começa a desmembrar para onde está indo cada valor? E se você quiser entender tudo isso minuciosamente, tem um link aqui embaixo que você vai clicar depois de deixar o seu like, que ele ajuda muito o nosso canal. Você vai clicar nesse link, vai se inscrever e vai ter acesso direto e gratuito a 3 aulas completas sobre o meu método de precificação por horas. Você vai entender desde como é feita a composição de custos, o fluxo de caixa do seu escritório e como você estima o número de horas trabalhadas para cada tipo de trabalho. Se você quer ter um sistema realmente que funcione para você organizar a situação financeira do seu escritório, essa é a sua oportunidade de aprender. Espero que tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.